gente vai saber agora algumas dicas de como se prevenir acidentes nessa ponte. A gente sabe que a ponte, por exemplo, Betânia, não tem uma área de acostamento, né? Então é importante levar isso também em consideração. E tem aquela faixa que normalmente é usada pelos ciclistas e pelos pedestres. Tem que tomar muito cuidado nessa passagem aí ao longo da estrutura do aterro e das pontes que fazem parte do conjunto aí que é a ponte Fernando Henrique Cardoso. Josielma, e a gente vê que o fluxo na ponte ele aumentou no decorrer dos anos, né? A gente que está aqui nesse momento agora, perto das 7 horas da manhã, entre 7 e 8 horas da manhã, a gente vê que o movimento aumentou bastante, por isso todo o cuidado e atenção são necessários para atravessar essa ponte que tem 8 quilômetros de extensão. Sobre a estrutura e sobre segurança, nós vamos conversar assim agora com o engenheiro civil, o professor Leonardo Pugliese, que é coordenador do curso de Engenharia Civil de uma faculdade aqui em Palmas. Professor, muito bom dia ao senhor. E eu pergunto para o senhor, hoje a ponte do jeito que ela está, ela tem risco ao motorista? Principalmente à noite, a atenção tem que ser redobrada? Bom dia, Betânia, bom dia, Juscelma, o telespectador da TV Anhanguera. Hoje a situação da ponte é o seguinte, ela foi dimensionada para uma população, a população de Palmas aumentou muito. Quando ela foi dimensionada, não havia previsão do Distrito Industrial de Luzimangues, que já está em vigor, já está em operação. Então a ponte, ela nos traz alguns riscos para o motorista, principalmente à noite, em que não há a iluminação, né? E a gente verifica que há um alto número de acidentes aqui, também por um pouco de imprudência dos motoristas. Em relação ao acostamento, a gente vê que tem uma pequena área de escape ali na ponte. Como que o motorista ele tem que se comportar para evitar, né, acidentes como aconteceu no último domingo, que uma pessoa infelizmente morreu aí na ponte? Pois é, Betânia, esse ponto é muito interessante. A ponte, claramente a gente vê que a gente tem 3 faixas aqui na avenida que estrangula para uma faixa só. Então o motorista ele tem que entender que ele está entrando, quando ele entra na ponte, ele entra num comboio. Tem os guarda-reios, ele não tem muito espaço de manobra, esse motorista. E por mais que ele queira fazer ultrapassagem, e nós fizemos simulações, a pessoa ganha poucos segundos fazendo essas ultrapassagens, porque quando ele ultrapassa, logo tem outro veículo na frente. Então é um acelera e freia que é muito complicado. Quando o motorista entrar nessa ponte, ele tem que entender que ele está entrando num comboio, que está havendo um estrangulamento das faixas na situação atual. Então, ele tem que encarar isso aqui como um comboio e passar esses 8 quilômetros de comboio e depois ele começa a ultrapassar. Muito provavelmente, para a maioria, com certeza para a grande maioria dos motoristas que passam aqui, esse pedaço da ponte é o trecho de direção mais arriscado para eles que eles vão enfrentar no dia. Né? Justamente por isso, não tem espaço de manobra, não tem acostamento, área de escape e é muito perigoso ficar tentando fazer essas ultrapassagens para ganhar, como diz, alguns segundos. A gente vê que inclusive está sendo colocada uma faixa contínua, o que diz que não pode ultrapassar nesse local. Aí a gente fala, eu falei até no início que o fluxo aumentou e com isso o senhor já veria aí a necessidade de uma duplicação, por exemplo? Betânia, são duas coisas. Primeiro, para a ponte que está aqui, eu sugeriria colocarmos placa de cunho de alerta ao risco psicológico, aos riscos. Placas no seguinte sentido: alto trecho acidentes, aqui que é um estrangulamento, reduz a velocidade, né? Não se torne mais uma estatística. E informar que aqui realmente é um trecho de alto índice de acidentes. E o motorista já vai se adaptando. A outra coisa, como eu falei, o distrito de Luzimangues nós temos obras muito grandes, vultuosas a cada 6 meses. Obras que às vezes saem até na mídia nacional. Isso traz um fluxo intenso de veículos pesados. A duplicação dessa ponte, ela é quase que obrigatória. Hoje nós já estamos sentindo essa necessidade. Se a gente começar
a trabalhar hoje com os estudos e com o projeto, vamos ser realistas, no melhor das hipóteses, em 4 anos essa ponte estaria pronta. Imagina 4 anos o distrito de Luzimangues, como que ele vai estar funcionando e a quantidade de caminhões e veículos que vão estar aqui. Então nós já estamos atrasados, assim, aqui eu estou dizendo que nós podemos fazer, correr atrás. O Unicatório pode fazer parceria com a Jeto para a gente fazer estudos e, nesse sentido, trabalhar para essa ponte ser duplicada o mais rápido possível. É a ponte mais importante do Tocantins de longe. Essa revitalização, inclusive, que está acontecendo agora, é algo que já deveria estar acontecendo. Uma ponte como essa, mal sinalizada, traz ainda mais riscos aí à população que utiliza. Com certeza. Além dessa sinalização de informação do risco que a pessoa está correndo, podemos pôr semáforos, aqueles que dizem você está além da velocidade permitida. Nós podemos pôr câmeras também, fica a sugestão para a Jeto, colocar câmeras para verificar potenciais ultrapassagens devidas, informar isso para o motorista, né, que ultrapassagens devidas serão filmadas e a pessoa vai ser multada. Então são pequenas coisas que podem ser feitas para reduzir, mas a duplicação é essencial. Ok, então, professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Bom Dia Tocantins. Eu que agradeço. agradeço. Muito obrigado. Então tá aí, Josielma, são situações que devem ser melhoradas aqui para dar segurança ao morador de Palmas e de Luzimangues e de outros tantos que utilizam a ponte aqui, Fernando Henrique Cardoso, que dá acesso a Paraíso e a BR-153, como você bem disse aí. Josielma. Obrigada, Betânia. Olha, ótimos alertas feitos pelo professor Leonardo Pugliese, professor que é coordenador do curso de Engenharia Civil, falando de uma situação que a gente já está percebendo, essa da necessidade urgente de duplicação da ponte por conta desse tráfego que só deve aumentar, considerando que em Luzimangues tem essa movimentação grande também, tem o pátio da ferrovia, tem outras indústrias se instalando ali e aí a situação vai ficar mais intensa com esse tráfego mais intenso em direção à capital e a Belém, Brasília.